Máquina para cortes especiais de frango, MacCorte. A partir da década de 60, a avicultura brasileira intensificou seu processo de produção. De acordo com dados da União Brasileira de Avicultura, de 2008, cada brasileiro consome 38 kg de frango por ano, sendo que em 94 o consumo era de 19 por pessoa. Através de contatos com empresas do ramo frigorífico, foi obtida a informação de que atualmente os cortes de aves para se obter frango passarinho são realizados manualmente, o que torna o processo lento e despadronizado. Nesse aspecto, temos o seguinte cenário: baixa produtividade, alto risco de acidentes para o operador e cortes despadronizados. Em vista dessa situação, o grupo MacCorte propõe um dispositivo para automatizar o processo de corte de frangos, que seja capaz de aumentar a produtividade, eliminar os riscos de acidentes e padronizar cortes. Portanto, o objetivo do presente trabalho consiste em projetar uma máquina que realize o corte com qualidade e garanta a segurança do operador, considerando que a máquina realizará o processo desde o corte até o ponto da embalagem do produto final, no caso, o frango passarinho. Foi realizada uma pesquisa para identificar clientes em potencial para a máquina. Demonstraram interesse no projeto empresas nos setores de abate de frangos, setor de comércio voltado para o varejo e franquias de fast food. Projeto. A máquina é composta por subconjuntos que foram divididos de acordo com a funcionalidade. Os subconjuntos são: subconjunto estrutura, que dá sustentação à máquina, é onde estão acoplados os demais dispositivos. Subconjunto transportador é uma esteira constituída por correntes de rolos que movimentam o frango pela máquina. O subconjunto lâminas é composto pelas lâminas que fazem o corte final do frango. O subconjunto cabeçote de corte é onde se acoplam as lâminas, realiza o movimento vertical para que haja o corte. O subconjunto serra circular é responsável pela abertura do peito da carcaça do frango, que corresponde ao primeiro corte. O subconjunto das garras prende o frango pela asa para que ele seja transportado pela esteira. O subconjunto carenagens protege o operador das regiões de risco e segregam o frango para que não haja contaminação. O subconjunto elétrico possui um circuito para o controle dos motores e cilindro pneumático e um segundo circuito para o funcionamento do display de contagem da quantidade de frangos cortados. O subconjunto pneumático consiste em um circuito desenvolvido para acionar o pistão que está acoplado ao cabeçote de corte. Montagem do subconjunto. Inicialmente, fixamos a carne central na estrutura. Em seguida, foi montado o transportador. O próximo passo foi a montagem do cabeçote de corte na estrutura. Lembrando que para todos os subconjuntos são utilizadas fixações por parafusos. As lâminas foram fixadas no cabeçote de corte. A serra circular foi fixada na estrutura. As garras foram fixadas nos elos especiais da corrente do transportador. Finalizando a montagem mecânica, foram fixadas as chapas de carenagem. Por último, foram instaladas toda a parte de componente elétrico e pneumáticos. Cálculos. Para determinar os componentes da máquina, foram realizados os seguintes cálculos: esforços na estrutura, calculados através de análise por elementos finitos em CATIA, o cálculo dos esforços nos eixos, determinação dos rolamentos, especificação de motores e redutores, cálculo das correntes e engrenagens, cálculo para a determinação de correias e polias, análise dos parâmetros de força do cilindro pneumático. Por fim, foi feito cálculo para determinar a pressão de corte no fio das lâminas. Funcionamento. Para a interface da máquina com o operador, existem botões de comando que controlam a função da máquina e do contador de frango.
Para as funções da máquina, temos o botão liga e desliga, chaves de seleção entre os modos automático e manual. No modo manual, o operador precisa pressionar o botão de início para acomodar o avanço da esteira. No modo automático, a esteira avança automaticamente num tempo pré-determinado. Conta ainda com o botão de início e o botão de parada de emergência. Existem ainda os botões que controlam o contador. Um botão serve para zerar o contador e o outro botão paralisa a contagem. O vídeo a seguir mostra o funcionamento da máquina. Para demonstrar as vantagens da implantação da máquina, foi feita a comparação de produtividade de frangos cortados por mês para uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. O sistema manual apresentou uma quantidade de 14.400 frangos, enquanto o automático 72.000 frangos. A tabela seguinte compara os custos para uma produção mensal de 72.000 frangos cortados. Utilizando a máquina, foi possível reduzir até 5 vezes os custos. O valor final da máquina, considerando matéria-prima e mão de obra, foi determinado em aproximadamente R$ 10.500. Ao final da realização do projeto, foi possível avaliar os resultados. A seguir, temos destacado os pontos positivos e negativos. Concluímos que a máquina atendeu satisfatoriamente os objetivos previamente definidos em relação à produtividade, sendo capaz de atender a meta estipulada no início do projeto, que era de 5 frangos cortados por minuto. Quanto à qualidade de corte, conseguiu-se que os pedaços do frango ficassem completamente separados e sem pontas de ossos lascados. Um outro aspecto positivo a ser ressaltado é a garantia de segurança do operador durante o processo. Por outro lado, verificou-se que o valor final da máquina ficou acima do previsto, que era de R$ 6.000. O principal fator para essa diferença foi o preço relativamente alto de algumas matérias-primas utilizadas, por se tratar de uma máquina para processar alimentos. Contudo, futuramente será possível reduzir consideravelmente o valor final, substituindo-se algumas peças que hoje são fabricadas em aço por materiais termoplásticos de menor custo. Obrigado.